A indústria brasileira está sentindo os impactos da pandemia do novo coronavírus. Isso porque a produção industrial teve a maior queda dos últimos 18 anos no mês de abril. A reportagem é de Daiane Ponte. A produção industrial apresentou queda de 18,8% em abril deste ano em relação a março, segundo dados do IBGE. Foi o maior tombo da história em 18 anos. Esse cenário se justifica com a paralisação da indústria devido à pandemia de Covid-19, mas as projeções para os próximos meses são de mais queda. Essa queda pode ser captada bem, como você comentou, justamente na queda de bens de capital, mas sobretudo na queda também de consumo intermediário, né? Bens intermediários caiu menos 14%, se não me engano, no mês. Se a gente comparar a queda, por exemplo, de bens de capital e bens intermediários com bens de consumo, né, sobretudo os duráveis, né, que são mais elásticos, a queda dos duráveis foi de cerca de 80%. Né? O que eu quero chamar a atenção é que talvez abril ainda não pegue o pior momento da paralisação das linhas de produção. O mês de março já tinha uma queda considerável da indústria em relação ao mês de fevereiro. E tinha uma queda também em relação a março do ano passado. Então, a pandemia piorou a situação. Mas é importante deixar claro que já não tinha uma política econômica clara do governo, não tinha uma política, né, para a indústria, né, para o desenvolvimento ou para o crescimento da indústria no Brasil. A produção de automóveis, caminhões, ônibus, carrocerias e autopeças sofreu queda de mais de 80%. Toda vez que você tem uma alteração das condições da macroeconomia ou da macropolítica, e a pandemia é uma questão macro, né? O setor é o primeiro que sente. É uma aquisição que não é barata, é uma aquisição cara. O setor já vem convivendo com estoques, né? Que dá para um mês e meio, geralmente. Então, quando veio a pandemia, o setor já por intuição já começa a parar, até porque já era o que vinha acontecendo nos países que estavam na nossa frente em termos do contágio. Outros setores apresentaram crescimento devido às medidas de isolamento social, como produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que cresceram 6,6%, e de limpeza, com alta de 1,3%. Mesmo assim, o desemprego aumentou, atingindo quase 13 milhões de brasileiros. Se a gente tiver uma retração de cerca de 2 dígitos do PIB, algo em torno de 10%, 11%, o que não é nada assustador, não causaria espanto, dadas as projeções internacionais do PIB brasileiro que estão começando a serem divulgadas. Isso daria algo em torno de mais 14 milhões de desempregados no final do ano. Ou seja, somaria aos 13 milhões que a gente tem hoje em dia, a gente teria algo em torno de 26, 27 milhões de brasileiros desempregados no fim do ano. O que é um cenário de catástrofe social completo, né? Essa rota que o Brasil se iniciou depois do golpe, que tudo tem que recair sobre os trabalhadores. Quer dizer, a nossa cota, se era para ter uma cota de sacrifício, muita coisa já foi feita. E não com a nossa concordância, né? Porque não houve uma cota de sacrifício geral no país. Quem ganha muito continua ganhando, quem está no mercado financeiro continua tendo rentabilidades expressivas. O governo federal deve adotar medidas de proteção à indústria e de geração de renda para garantir uma recuperação econômica quando a pandemia acabar. Enquanto outros países do mundo estão desenhando, né, como salvar a sua indústria, como gerar emprego, manter os empregos, aqui a gente viu que o governo não articulou nada, né, o governo não criou nenhuma iniciativa, né, ao contrário, as medidas que ele desenhou, né, de fato não mantém os empregos, não libera crédito para as indústrias, né, então a gente está caminhando para uma situação muito pior. O sindicato vem pautando alguns temas, que é a história da reconversão industrial. Um tema que a gente vem desenvolvendo muito também, e a gente tem conversado muito com as empresas, é a própria questão do crédito, e são temas que podem reativar a economia, né, reativar a produção e manter os empregos e a renda, né, dos trabalhadores. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho.
Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.